Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje, uma comitiva do governo federal vai a Roraima depois do ataque na terra Yanomami no fim de semana. Carlos Barroco. O indígena de 36 anos morreu e outros 2 ficaram feridos após um ataque a tiros de garimpeiros, Rogério. A Polícia Federal está investigando o crime. 2 suspeitos de um ataque em Mato Grosso morrem em confronto no Tocantins. Ana Paula Reba. O tiroteio começou perto da área urbana do município de Marianópolis, no sudoeste do Tocantins. 2 criminosos foram baleados, chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital. Agora, já são 11 suspeitos mortos pela polícia. Daqui a pouco eu informo mais detalhes sobre essas buscas aqui no sudoeste do Tocantins. Rogério. Um monomotor cai e deixa 3 feridos em Rondônia. Andréia João. A queda aconteceu durante uma tentativa de aterrissagem em uma pista da zona rural de Vilhena. Um acidente entre 2 ônibus deixa mais de 20 feridos em Belo Horizonte. Júlio César Santos. Os 2 ônibus bateram aqui na Avenida Antônio Carlos, um dos principais corredores de Belo Horizonte, Rogério. 27 pessoas ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal aperta o cerco nas estradas. Giovana Dourado. Oi, Rogério. Feriado do trabalhador marcado por muitas ultrapassagens perigosas e excesso de velocidade nas rodovias brasileiras. Eu conto tudo daqui a pouco aqui no Brasil TV. Está preso o policial civil suspeito de matar um PM em Cuiabá, na Tangular. A Justiça de Mato Grosso decidiu converter a prisão em flagrante para a prisão preventiva do policial civil Mário Wilson Vieira, suspeito de matar o militar Tiago de Souza Ruiz durante uma confusão aqui na capital. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes para o Brasil TV. Paraguaios elegem o novo presidente. As informações com Martim Andrada. O economista Santiago Penha, de 44 anos, do Partido Colorado, foi eleito presidente do Paraguai, Rogério. Ele vai assumir o cargo no dia 15 de agosto por um mandato de 5 anos. Celebrações marcam o 1º de maio. Foi realizada neste Dia do Trabalho a tradicional caminhada em devoção a Nossa Senhora Aparecida em Presidente Prudente. Daqui a pouco, aqui no Brasil TV, nós vamos mostrar como foram as celebrações em homenagem ao Santo Protetor dos Trabalhadores, São José. A corrida de São José Operário é uma das atrações da Festa do Padroeiro dos Trabalhadores. Cerca de 600 corredores participaram da competição, Rogério. O Brasil TV já está no ar. A gente começa com a queda de um hidroavião que matou 2 pessoas no interior de São Paulo. Técnicos do CENIPA chegaram a Bragança Paulista para investigar o que aconteceu e o Lucas Rangel acompanha. Oi, Rogério, um abraço para você e para todos que nos acompanham. Os agentes do CENIPA passaram toda a manhã aqui na região da represa Jaguari, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, para iniciar os trabalhos de investigação sobre as causas desse acidente com um hidroavião que aconteceu na tarde deste domingo, aqui na região bragantina. As vítimas são os empresários Renato Fernandes de Oliveira Júnior, de 72 anos, e Horácio Morales, de 74. A suspeita inicial do Corpo de Bombeiros é de que os 2 morreram afogados. O avião em que eles estavam foi uma tentativa de pouso, mal sucedida. O avião acabou capotando e eles não conseguiram sair do avião, por isso a suspeita é de que as mortes foram por afogamento. Os agentes devem continuar aqui na região justamente para acompanhar todo esse trabalho e aí sim, com o avião fora da água, concluir as análises iniciais das investigações sobre as causas desse acidente. Rogério, eu volto com você. A queda de um monomotor em Rondônia deixou 3 feridos. Os detalhes com Andréia João. O avião monomotor caiu ontem à tarde na linha 135, na zona rural do município. Apesar do susto, o acidente não foi grave. Todos os tripulantes sofreram ferimentos leves e já se recuperam bem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando o avião foi pousar em uma pista que fica na zona rural. O piloto contou que a parte inferior do monomotor bateu na fiação elétrica durante a aterrissagem. O poste então acabou quebrando e a força da batida despedaçou o trem de pouso. Volto com você, Rogério.
Um acidente entre 2 ônibus em Belo Horizonte deixou 27 pessoas feridas. O Júlio César Santos conta pra gente. Oi, Rogério. O acidente foi aqui na Avenida Antônio Carlos, um dos principais corredores de Belo Horizonte, na pista exclusiva para ônibus. Envolveu os 2 coletivos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus que seguia atrás foi fazer uma ultrapassagem e bateu na traseira do outro coletivo que estava parado no ponto de ônibus, se preparando para sair. 27 pessoas ficaram feridas. Os bombeiros colocaram lonas na calçada para prestar atendimento às vítimas. Um homem ficou preso às ferragens. Ele foi retirado e encaminhado para o hospital. Outras pessoas foram atendidas em unidades de pronto atendimento daqui de Belo Horizonte. Peritos estiveram no local para apurar as causas do acidente. Júlio César Santos para o Brasil TV. Nesse feriado, mais de 20 mil motoristas já foram flagrados em excesso de velocidade nas estradas. A Giovana Dourado traz os números da fiscalização pra gente. Olá, Rogério. Aqui na região central do país, o tempo ajudou os motoristas, mas infelizmente o feriadão foi marcado pelo excesso de velocidade. A Polícia Rodoviária Federal já flagrou mais de 24 mil motoristas dirigindo acima da velocidade máxima permitida pelas estradas do Brasil afora. Na BR-060, região sudoeste aqui de Goiás, esses 2 motociclistas foram flagrados a 211 km por hora. Aqui em Goiás, 2 pessoas morreram nesse fim de semana em rodovias federais. Mês de maio começando, com ele chega a campanha Maio Amarelo, que traz o alerta para a necessidade de um trânsito mais seguro, tanto nas estradas quanto nas cidades brasileiras. Rogério. Moradores do interior do Maranhão começam a voltar para casa depois da forte chuva no mês passado. Ronair Ferreira. As chuvas diminuíram e não há alagamentos em Codó, cidade que fica a 298 quilômetros da capital São Luís. A enchente do rio Itapecuru deixou 155 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Quase todas retornaram para as suas casas. A situação é mais difícil na zona rural. 670 famílias sofrem com os estragos causados pelas chuvas. Muitas estão isoladas. Pelo menos 5 pontes foram danificadas, além de 32 estradas vicinais destruídas. De Codó, Ronair Ferreira para o Brasil TV. A Justiça da Paraíba suspendeu uma corrida tradicional de jegues em Zebelê. O Herbert Araújo explica pra gente. A cidade de Zabelê fica aqui no interior da Paraíba, a 320 quilômetros da capital João Pessoa. Lá, durante 19 anos, foi realizada uma corrida de jegues. A 20ª edição dessa corrida aconteceria no próximo domingo, mas ela foi cancelada. Isso porque uma ONG de proteção animal entrou com uma ação civil pública argumentando que os animais eram submetidos a condições inadequadas. Além disso, essa ONG denunciou que crianças eram utilizadas como jockeys e também participavam, ajudavam na organização desse evento que configuraria um trabalho infantil. A responsável pela organização do evento é a Prefeitura Municipal de Zabelê e divulgou uma nota dizendo que sempre prezou pelo bem-estar dos animais e que o cancelamento desse evento traz prejuízos para a economia do município de Zabelê. Eu volto com você, Rogério. Corrigindo meu erro, cidade de Zabelê. Começou hoje a campanha de vacinação contra a febre aftosa dos rebanhos no Maranhão. Gil Santos. A campanha de vacinação contra a febre aftosa começa hoje e vai até o dia 31 de maio. Mas os criadores maranhenses têm até o dia 15 de junho para fazer a comprovação no escritório da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, onde a fazenda está cadastrada. Em julho, o Maranhão vai passar por uma auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pode passar para a condição de zona livre sem vacinação. Mas, por enquanto, os criadores estão obrigados a vacinar todos os animais. Eu volto com você, Rogério Coutinho. Obrigado.
A Polícia Federal da Bahia investiga o crime de racismo contra uma professora de inglês expulsa de um voo em Salvador. Mauro Anchieta. Oi, Rogério. A Polícia Federal informou que abriu inquérito para apurar se houve crime de preconceito de raça ou cor nos procedimentos para a retirada da passageira Samantha Vitena de um voo da Gol na última sexta-feira à noite de Salvador para São Paulo. A professora Samantha Vitena, de 31 anos, se recusou a despachar a mochila onde levava um computador, como queria a tripulação. Samantha conseguiu acomodar a mochila no bagageiro com a ajuda de outro passageiro. Mas, ainda assim, a tripulação chamou a Polícia Federal, com conhecimento do comandante, para que ela fosse retirada da aeronave. Vídeos gravados por passageiros mostram a abordagem a Samantha. Agora vem três homens para me tirar do voo. A investigação da Polícia Federal vai ficar sob sigilo até que os fatos sejam totalmente esclarecidos. Eu volto com você, Rogério. A polícia catarinense prendeu 2 suspeitos de atropelar crianças com um cortador de grama. André Pereira. Olá. Esse caso aconteceu em Jaraguá do Sul, no bairro João Pessoa, aqui no norte catarinense, na tarde de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, esses torcedores do time do futebol amador da cidade teriam invadido o gramado e, na comemoração de um título, teriam pego um cortador de grama motorizado justamente para fazer uma volta olímpica. No momento em que eles estavam andando com um cortador de grama, 2 crianças de 9 e 12 anos foram atropeladas pelo veículo. Na confusão, 2 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Militar, um deles, um homem de 56 anos, era o presidente do clube e estaria atrapalhando o trabalho da polícia. O outro homem, de 50 anos, também foi encaminhado para a delegacia de polícia. A gente segue acompanhando esse caso. Qualquer novidade trazemos aqui. Volto com você do estúdio, Rogério. A polícia capixaba investiga a morte de uma criança que caiu do 9º andar de um prédio em Vitória. João Brito. Oi, Rogério. A criança foi identificada como Helena Peçanha de Paula Costa, de 8 anos. Helena caiu da báscula do banheiro do 8º andar de um prédio da Praia do Morro, em Guarapari, município da região metropolitana do Espírito Santo. Segundo amigos da família, Helena colocou uma cadeira perto da báscula para observar outras crianças que estavam brincando na área de lazer do prédio, mas acabou se desequilibrando. Helena caiu perto da área da piscina e morreu na hora. Segundo o boletim da Polícia Militar, os pais de Helena estavam no prédio e ouviram um barulho muito alto. Quando foram verificar, encontraram o corpo da menina. O pai de Helena é policial rodoviário federal. Esteve no Departamento Médico Legal de Vitória, mas preferiu não dar entrevistas. Outros moradores do prédio também preferiram não comentar sobre o caso. A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e o caso segue em investigação. Volto com você, Rogério. Uma mulher grávida morreu depois de ser baleada na cabeça durante um ataque a tiros em Porto Alegre. Arildo Palermo. Olá, Milena Ourique Silva, de 34 anos, estava no 7º mês de gravidez e foi baleada ontem à noite aqui em Porto Alegre. Segundo familiares da vítima, ela teria ido a um mercado acompanhada de uma amiga para comprar alimentos e fazer um churrasco com a família. Foi aí que um carro parou e os criminosos desceram atirando. Milena foi atingida na cabeça e levada ao hospital. Ela foi atendida às pressas na recepção da unidade de saúde. Os médicos tentaram um parto de emergência para salvar o bebê, mas eles não resistiram aos ferimentos e morreram. A amiga de Milena foi baleada no tórax, também encaminhada ao hospital, mas já foi liberada. A Polícia Civil investiga o caso, até agora ninguém foi preso. Milena Ourique Silva deixou 5 filhos. É com você, Rogério. O Paraguai elegeu um novo presidente. Muitos eleitores que moram na região de fronteira participaram da eleição. O Martim Andrada acompanhou. Oi, Rogério, tudo bem? Olha, o economista Santiago Penha, de 44 anos, do Partido Colorado, que é o partido governista no Paraguai, foi eleito o presidente do país. Ele vai assumir agora o cargo no dia 15 de agosto por um mandato de 5 anos. No Paraguai não tem reeleição. O Santiago Penha é formado nos Estados Unidos, inclusive trabalhou no Fundo Monetário Internacional. Aqui na região de fronteira, bem aqui em Mato Grosso do Sul, a repercussão foi muito grande, a movimentação no dia de eleição foi muito grande, porque aqui a gente tem os chamados brasiguaios.
né, que são aqueles cidadãos que nascem aqui na região, vivem na região e que, no geral, têm dupla nacionalidade. E muitos desses chamados brasiguaios foram votar nesse domingo de eleição aqui em Pedro Juan Cavalheiro, que é uma das maiores cidades paraguaias no norte do país. Volto com você aí, Rogério. 2 suspeitos de participação no ataque à cidade de Confresa, no Mato Grosso, morreram em confronto com a polícia no Tocantins. Ana Paula Reiban. Oi, Rogério. Essa troca de tiros começou na madrugada e só terminou depois que o dia já tinha amanhecido. E foi praticamente dentro da área urbana do município de Marianópolis. Segundo a polícia, a quadrilha tinha assaltado uma transportadora de valores na cidade de Confresa no mês passado. E 3 dos criminosos foram avistados na região sudoeste aqui do Tocantins ontem à tarde. Eles passaram parte da noite escondidos em um matagal. Quando estava perto de amanhecer, 2 desses suspeitos foram encontrados e foi aí que o confronto começou. Os 2 foram baleados e chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital da cidade. Com esse caso, chega a 11 o número de suspeitos mortos durante essas buscas à quadrilha. Essas buscas começaram há 3 semanas e envolvem policiais de 5 estados. Ainda há bloqueio nas estradas, nas divisas do Tocantins com o Pará, e os serviços públicos na zona rural da região, como aulas escolares e atendimentos de saúde, seguem prejudicados. Rogério, eu volto com você. A Justiça de Mato Grosso decidiu manter a prisão de um policial civil suspeito de matar um PM em Cuiabá. Mais detalhes com o Natan Goulart. Olá, Rogério. A Justiça de Mato Grosso decretou a prisão preventiva do policial civil Mário Wilson Vieira, que é suspeito de matar o policial militar Tiago de Souza Ruiz, de 37 anos, durante uma confusão em uma conveniência daqui da capital do estado. A confusão foi toda registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento onde os 2 estavam na companhia de um amigo. Por volta das 13h30 da madrugada, os policiais começaram a discutir. Em certo momento, Mário tomou a arma do militar que estava na cintura. Tiago se levantou e os 2 entraram em luta corporal. O policial militar foi atingido várias vezes e correu até o lado de fora do estabelecimento, onde caiu. A Justiça decidiu que o policial civil Mário Wilson fosse transferido para uma unidade prisional de Chapada dos Guimarães, no interior do estado, como forma de garantir a integridade física dele. Rogério, eu volto com você. A seguir, o Acre registra aumento dos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Murilo Lima. Os casos de dengue, zika e chikungunya aumentaram aqui no Acre, Rogério. Para se ter uma ideia, somente numa UPA foram mais de 800 pacientes em março. E no interior do Paraná, o feriado teve a tradição do costelão. Diego Canci. São 20 toneladas de carne que, para chegar nesse ponto aqui, precisam de um preparo todo especial, Rogério. A gente conta já já os detalhes aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta falando de um ataque a tiros que matou um indígena e deixou 2 feridos em Roraima. O Carlos Barroco tem mais informações. A Polícia Federal já foi enviada para a terra indígena Yanomami para investigar o caso que ocorreu na comunidade Uxiú, quando garimpeiros encapuzados e armados atiraram contra 3 indígenas da etnia Yanomami. 2 foram baleados no abdômen, foram removidos aqui para a capital Boa Vista, onde recebem atendimentos no Hospital Geral de Roraima. Eles passaram por cirurgia e o quadro de saúde deles é estável. O terceiro Yanomami, Wilson Chiriana, de 36 anos, foi alvejado na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na terra indígena Yanomami, enquanto recebia os atendimentos na região de Surucucu, onde existe uma unidade de referência em saúde indígena. Wilson era agente indígena de saúde. A Força Nacional também foi enviada à comunidade de Uxiú para fazer a segurança do local. Volto com você, Rogério. Os postos de saúde do Acre registraram aumento nos casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti depois da cheia. Murilo Lima.
O número de casos de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti cresceu nesse período pós-cheia aqui na capital Rio Branco. Em apenas uma unidade de pronto atendimento, quase 900 casos de dengue foram notificados no mês de março. A Secretaria Estadual de Saúde disse que nos primeiros 3 meses de 2023 foram notificados 3.341 casos prováveis da dengue, enquanto que no mesmo período de 2022 foram 1.251 notificações. Além da dengue, o mosquito também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Os sintomas de todas elas são semelhantes. A dengue se destaca pelas dores no corpo, a chikungunya por dores e inchaço nas articulações e a zika apresenta febre mais baixa ou ausência de febre, muitas manchas na pele e coceira no corpo. Murilo Lima para o Brasil TV. Olha, já reparou quem chegou aqui do meu lado, atrás de mim? É mais um caso que a gente fala de mais um capítulo do caso da capivara Filó. A Justiça do Amazonas mandou o IBAMA devolver o animal ao influenciador digital. Veja os detalhes com o Juscelio Paiva. Olá, Rogério. Foi depois de uma decisão da Justiça Federal aqui do Amazonas que a capivara Filó foi devolvida neste domingo para o influenciador digital Agenor Tupinambá. O animal silvestre estava em posse do IBAMA desde quinta-feira da semana passada. O influenciador digital foi denunciado na Lei de Crimes Ambientais por abuso, maus-tratos e exploração animal. Ele também foi multado em mais de R$17 mil pelo IBAMA. O IBAMA se posicionou e afirmou que Agenor não é ribeirinho, e sim um fazendeiro que vive no município de Altazes, no interior do Amazonas, e que além da capivara Filó, ele também mantém na propriedade da família outros 7 animais silvestres. O influenciador Agenor Tupinambá ficou conhecido nas redes sociais depois de mostrar a rotina dele com a capivara Filó na propriedade onde ele mora com a família no interior do Amazonas. Rogério. O influenciador Agenor Tupinambá não quis se pronunciar sobre o assunto. Esse 1º de maio foi marcado por manifestações em Fortaleza. A Central Única dos Trabalhadores convocou uma caminhada. Veja com a Aline Oliveira. Olá, Rogério. Aqui em Fortaleza, a Central Única dos Trabalhadores organizou uma manifestação que começou por volta das 8 horas da manhã. Desde o início, uma unidade móvel do CineDT atendeu os participantes, tirando dúvidas dos trabalhadores, cadastrando aqueles que estavam em busca de ofertas de emprego e também disponibilizando vagas cadastradas no Cine. Depois disso, por volta das 11 horas da manhã, os manifestantes saíram em caminhada pelas ruas do bairro Pirambu, que é um bairro com baixo índice de desenvolvimento humano e também com altas taxas de desemprego. Durante o percurso, as pessoas participantes do protesto falavam ao microfone sobre as reivindicações neste dia 1º de maio. Entre essas reivindicações, melhores salários, condições de trabalho e queda na taxa de juros. A manifestação terminou por volta do meio-dia em outro ponto do bairro. Rogério. O feriado também teve celebrações em homenagem a São José Operário. No Recife, Natália Dielu tem as informações. Olá, a missa de São José Operário aconteceu aqui na matriz de São José, no centro do Recife, uma igreja que ficou 12 anos fechada e que foi reaberta há alguns meses, ainda está passando por reforma, mas já está recebendo este ano os fiéis nesta data tão especial para os católicos. São José que recebeu esse título de São José Operário e se tornou o santo protetor dos trabalhadores. A gente volta com você, Rogério. São José Operário também foi homenageado numa corrida tradicional em Maceió. Igor Albuquerque. Olá, Rogério. Essa foi a 19ª edição da corrida de São José Operário aqui em Maceió. O evento reuniu mais de 600 atletas de Maceió e de outros estados, que competiram nos percursos de 8 a 4 quilômetros. E essa corrida já virou tradição e sempre marca o dia de 1º de maio com demonstração de fé e confraternização. A paróquia que promove a corrida leva o nome do santo padroeiro dos trabalhadores, o São José Operário. Inclusive, neste mês, completa 70 anos. Volto com você, Rogério. No Oeste Paulista, teve caminhada em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Mariana Perussi.
Olá! Centenas de pessoas participaram da 20ª edição da tradicional Caminhada em Adoração a Nossa Senhora Aparecida, realizada aqui em Presidente Prudente. O evento é tradicionalmente realizado no Dia do Trabalho, dia 1º de maio. Os fiéis saíram da Catedral São Sebastião com a imagem peregrina e percorreram 11 quilômetros de ruas da cidade. Também foi realizada uma missa com o bispo Dom Benedito. Momento de muita fé e devoção para os fiéis católicos e devotos de Nossa Senhora Aparecida. Volto com você. No interior do Paraná, o feriado foi comemorado com a tradição do costelão. O Diego Canci mostra pra gente. Oi, Rogério, uma boa noite a todos. Esse é um dos maiores e mais tradicionais churrascos do Brasil. São 500 peças de costelas assadas inteiras, como essa aqui na brasa, no fogo de chão, além de outras assadas em pedaços. São 20 toneladas de carne. Para fazer todo esse preparo, são alguns dias de trabalho, 1.000 voluntários envolvidos e para preparar o tempero, por exemplo, cerca de 1 tonelada de sal. Cerca de 25.000 pessoas passam aqui pelo Seminário São José para curtir toda essa festa, que é sempre no dia 1º de maio, no dia do feriado do trabalhador. Tudo que é arrecadado durante a festa é revertido para manter o seminário, que faz a formação de padres que atuam em todo o Brasil. Rogério, eu volto com você. Festa saborosa. O Brasil TV fica por aqui. Boa noite para você.